Olá! Primeiramente, boa sorte na sua mestragem. Eu não sei se é a primeira vez que você está mestrando, mas vai dar tudo certo. Eu vou usar de exemplo essa ficha de 5% de Nex. Existem 5 atributos e eles são agilidade, intelecto, vigor, presença e força, e cada um significa uma coisa na hora de pedir um teste. Então, basicamente, agilidade para ser rápido, intelecto para ser inteligente, força para ser forte, presença para ser carismático, enganar alguém, convencer alguém, vigor para, ter fôlego para você correr ou não ser envenenado ou qualquer coisa assim. Os atributos também não são só ligados a testes, eles são ligados aos pontos de vida ou pontos de sanidade de um personagem. Então, quanto mais vigor você colocar, mais vida você vai ter, quanto mais presença você colocar, mais sanidade você vai ter, e assim por diante. Numa ficha bem inicial, como de 5% de Nex, você vai ter 1 ponto em cada uma dessas caixinhas e 4 pontos para distribuir. Ou seja, eu coloquei 1 aqui e 2 aqui, somando 4. E você pode colocar como você quiser, depende do seu personagem e das prioridades dele, só que você não pode exceder 3, pelo menos não de início. Os pontos de atributo determinam quantas vezes eu vou rolar um dado. Então, se eu quiser levantar uma coisa muito pesada e o mestre pedir um teste de força, eu vou jogar o dado uma vez, porque eu tenho 1 ponto de força, e existe uma coisa chamada DT, que é a dificuldade do teste, e é basicamente o quão alto o seu dado tem que ser para você conseguir ir bem num teste. Então, basicamente, se eu quiser pegar um cachorrinho no colo, eu posso tirar um 5 e eu vou conseguir. Agora, se eu quiser pegar 2 pessoas aqui no meu ombro, eu provavelmente vou precisar tirar um dado bem maior para conseguir. E a ADT é um critério do mestre, então você decide isso. Dando um outro exemplo, se eu quisesse fazer um teste de agilidade para correr muito bem, eu jogaria 2 dados, porque eu tenho 2 pontos. Então, 18... e 15. Nesse caso, o dado que valeria foi o 18, porque foi o maior valor que eu tirei e é esse que conta. Você sempre vai contar o maior valor que você tirou no dado, a não ser que você esteja rolando com uma desvantagem. Mas o que é uma desvantagem? Basicamente, se algum fator interno ou externo do seu personagem altera os resultados desse teste. Então, por exemplo, imagina que eu acabei de ver minha mãe morrendo. Eu não vou estar mentalmente legal para fazer qualquer coisa. Logo, o mestre pode determinar que eu tenho uma desvantagem e assim eu vou jogar dessa maneira. Se eu fosse fazer um teste de presença, eu jogaria 2 dados, 13, 14, e eu pegaria o menor valor, porque eu tinha uma desvantagem, logo, o 13 é o que vale. Essa quantidade de atributos vale para uma ficha de 5% de Nex, porém, existem aumentos de atributo em 20%, 50%, 80% e 95% de exposição paranormal. Isso significa que em cada uma dessas porcentagens que eu falei, você vai receber 1 pontinho a mais para colocar em uma dessas coisas. E você não pode exceder 5 pontos, ou seja, não pode ser um 6 em qualquer uma dessas caixinhas. Agora, indo para as perícias, a quantidade de perícia que você vai ter depende da sua classe. Eu, sendo especialista, tinha perícia pra caralho. E as perícias funcionam tendo um atributo a quem elas se referem. Então, basicamente, se eu quisesse fazer um teste de enganação é com presença, que está escrito aqui do lado, eu tenho 2 dados de presença, então eu jogaria